Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 29, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, esse livro, como já dissemos, ele é muito especial. É um livro básico, né? Todo médium em exercício e também médiums não em exercício deveriam estudar essa obra, porque ela é muito profunda. Eu tenho um amigo, esse amigo meu, ele é uma pedra no meu sapato, mas eu já falei isso para ele, e ele já falou para mim assim: Luiz, eu vou te importunar mesmo. Mas é bom assim, né? No entanto, ele até gosta que eu, comente aqui, desde que eu não pronuncie o nome dele, né? Mas ele me liga assim, me questionando algumas coisas, tal. Então ele está com uma certa dificuldade para entender o que nós já esclarecemos nos vídeos anteriores, dia de ontem, né? Anteriores aos de hoje, né? Ele está com uma certa dificuldade para entender essa conexão do espírito com o campo vibracional do médium. Ele está com uma grande dificuldade. E eu tento explicar de tudo quanto é forma, porque eu não tenho preguiça de explicar. Mas existe coisas que às vezes nos bastidores nós conversamos e que chega aqui no momento eu não tenho permissão de vó, porque existe um programa, né, nos trabalhos, então não tenho permissão de vó para dizer aquilo, né? Porque tudo é embasado num programa, é disciplina, é responsabilidade. Mas não há dificuldade nenhuma, né? Como nós já dissemos algumas vezes, por exemplo, o termo incorporação. Esse termo não existe. Outro termo, desenvolvimento de mediunidade. Esse termo também é inexistente. Veja bem, gente. Eles existem, né, na literatura espírita. Mas por que eles existem na literatura espírita e aqui nós estamos dizendo que são termos que não correspondem? Ora, nós precisamos separar o joio do trigo. Nós precisamos raciocinar. É lógico que esses nossos comentários, quando chegam ao ouvido daqueles fanáticos que não raciocinam com prudência, com bom senso, eles até me xingam, mas eu não estou preocupado com isso. Ora, se os precursores fossem se preocupar com o que eles
ouviam, né? E abjurassem, desistissem, hoje nós não desfrutaríamos de maravilhosas bênçãos. Então, foi justamente a persistência dos precursores que hoje nós desfrutamos de um patamar assim grandioso, magnífico, né? Mas com o tempo, através da evolução do ser, o ser aprende a raciocinar mais cedo ou mais tarde, né? Então, olha só para você ver. Evidentemente, não há hoje, Hermínio Corrêa Miranda dizendo, evidentemente não há hoje necessidade de um guru que leve o discípulo, né? Que leve o discípulo, aquele trabalhador ali na casa, por estágios sucessivos até o ponto ideal. O Espiritismo desmistificou o antigo ocultismo. Olha só para você ver. Tornando o conhecimento básico acessível ao homem comum. Quer dizer, todo mundo tem acesso, todo mundo encontra-se acessível, é acessível a todo mundo, bastando apenas que as pessoas se interessem pela matéria com responsabilidade. Não nos esqueçamos, no entanto, de que a técnica, aqui ele coloca desenvolvimento mediúnico, só que nós vamos mudar. Não nos esqueçamos, no entanto, de que a técnica, né, do ou da educação dos dons mediúnicos, olha só para você ver o que nós temos que arrumar aqui. Desculpe. Não nos esqueçamos, no entanto, de que a técnica da, ou melhor, da educação dos dons mediúnicos ainda exige atenção. É lógico, porque não é desenvolvimento mediúnico, e sim educação dos dons mediúnicos. Educar. Aí você pode me perguntar assim, Luiz, mas como que educa um dom mediúnico? Porque nós não temos só um dom. Nós temos um número inimaginável de dons mediúnicos, mas devido à nossa pouca evolução, muitos dons ainda encontram-se latentes, hibernados, ocultos, esperando que nós acordemos
através dos estudos da doutrina dos espíritos, principalmente as obras básicas. Então, educar dom mediúnico, educar dons mediúnicos. Então, por exemplo, se educa os dons mediúnicos na casa espírita séria, porque já começa sério, começa pelo lado certo. Primeiramente, na casa séria, na casa espírita séria, a pessoa não se senta antes de alguns cursos naquela instituição. Ele não se senta à mesa para se entregar à comunicação, você viu só? Para se entregar à comunicação dos espíritos presentes através do teu campo vibracional. Olha para você ver que mudança nós causamos aqui. Então a pessoa, o candidato, o médium, o candidato à aptidão, à psicofonia, ele não chega e se senta à mesa no primeiro dia para receber espírito. Eu vou usar esse termo para ficar mais fácil agora. Não, conforme muitas casas espíritas em São Sebastião do Paraíso e no Brasil todo. Porque em 100%, 97% das casas espíritas funciona dessa forma. As pessoas chegam, então tem ali um guru, como se fosse um guru. E, nossa, mediunidade tua tá na flor da pele. Nossa, olha, tô me sentindo até arrepios. Você tem que desenvolver tua mediunidade, você tem que desenvolver tua mediunidade. É aí que a gente começa a ouvir termos inadequados, inexistentes. Você tem que desenvolver teus dons mediúnicos o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque se você não desenvolver os teus dons mediúnicos, você vai parar no sanatório. Que é isso, gente? Dons mediúnicos nunca levou ninguém a parar num hospital psiquiátrico. A irresponsabilidade, a indisciplina, trabalhar na casa espírita meia boca, sem estudo, sem disciplina, sem responsabilidade, sem compromisso, sem estudar as obras básicas da doutrina dos espíritos, sim, esses médios correm o grande risco de parar num hospital psiquiátrico. Mas aqueles que trabalham nas casas espíritas séria, que segue milimetricamente as obras básicas, obras de Chico Xavier, Carlos Bacelli, Leon Denis, Camilo Flammarion e Divaldo Pereira Franco, esses médios não vai parar em hospital psiquiátrico, não. Nós temos que separar o joio do trigo aqui. Nos hospitais psiquiátricos estão cheios, sim, de médiums, mas que frequentavam casa espírita meia boca, que
chegaram naquela casa e já foram logo se sentando e recebendo, vou usar esses termos para ficar mais fácil, e recebendo espírito, sem estudo, sem disciplina, sem conhecimento, sem nada. Foram orientados por pseudos presidentes, pseudos diretores, pseudos guru. Tua mediunidade está à flor da pele, você tem que desenvolver tua mediunidade. Senta aqui que o pai Jacó vai incorporar em você. Esses vão parar sim. Esses param no hospital psiquiátrico, esses vão parar nas penitenciárias, esses superlotam os consultórios dos psiquiatras. Esses são tidos como doidos realmente, loucos, mas por irresponsabilidade, indisciplina. Porque essa indisciplina o levou a não canalizar as energias, os eflúvios, a sintonia corretamente. Então é preciso ficar muito atento a essas questões. Então nós vemos muito isso em muitas casas espíritas. Então, ainda exige atenção, acompanhamento e orientação pessoal de alguém que tenha condições morais e doutrinárias para fazê-lo. Isso é verdade. Inclusive o livro dos médiuns nos orienta que é necessário o auxílio daquelas pessoas já com mais experiência, aquelas pessoas com dons educados. Então, conforme estávamos dizendo, não esqueci não, só que a gente tem que voltar para poder, acrescentar. Como educar os dons mediúnicos? Educa-se os dons mediúnicos na casa espírita séria. Na casa espírita meia boca não há, isso é impossível. As pessoas não conseguem. Porque não tem ali, um trabalho específico, um estudo específico, um preparo específico, uma concentração, uma percepção, um estudo, uma avaliação das percepções, das sensibilidades. Então, conforme já dissemos, através dos estudos das obras básicas, nós conseguimos educar os nossos dons mediúnicos, as nossas faculdades. Então, por exemplo, eu estou sentado com os olhos fechados, ali, depois de um breve estudo, um breve comentário da equipe, de repente adentra o meu campo vibracional algumas ondas, sintonia vibracional de determinados espíritos. E eu sinto aquela excitação no meu corpo e aqueles pensamentos me dizendo, eu passo a sentir
eu passo a desfrutar de certos pensamentos, dar murro na mesa. Se eu estou numa casa séria e se eu estou estudando as obras básicas de Kardec, eu não dou murro na mesa. Xinga fulano, eu não xingo. Quebra a cadeira, eu não quebro. É o médium quem manda. O médium, ele é o primeiro doutrinador dos sentimentos que flui em seu campo vibracional naquele momento. Porque primeiro são sentimentos de diversos espíritos presentes, de acordo com a disciplina do médium, de acordo com o preparo do médium, que os benfeitores espirituais acoplam no campo vibracional de determinados médios, o campo vibracional de determinados espíritos. Você conseguiu entender isso agora? Os mentores espirituais, eles acoplam no campo vibracional do médium, durante o dia, o campo vibracional do espírito. Acopla. O médium, durante o dia ou horas antes dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, ele passa a sentir 1 milhão de coisas que não é dele, e sim reflexos de um princípio, reflexos de uma causa. Então aquilo que o médium está sentindo é efeito de uma causa. Essa causa é o espírito que por perto dele, ali os mentores aproximou para a familiarização fluídica através do campo vibracional. O que leva o médium a disciplinar durante aquelas horas todas aquelas energias, aquelas vibrações, aqueles sentimentos todos daquele espírito: ódio, raiva, mágoa, ressentimento, dores no corpo, mal-estar, vontade de vomitar, vontade de não ir ao centro aquela noite. Mas o médium, por ele ter conhecimento, por ele ter amealhado conhecimento nas obras básicas de Kardec, num centro espírita sério, ele sabe que aquelas vibrações, aquelas energias não são dele, e sim de irmão ou irmãos que os mentores acoplaram ao campo vibracional dele, cabendo a ele a autodisciplina. É aí que entra a disciplina. É aí que entra o compromisso, a responsabilidade, a seriedade. É aí que entra o conhecimento das obras básicas de Kardec, sem os quais esses atributos, esses conhecimentos, o médium, em vez de ir à casa espírita naquela noite, ele vai para a UPA, porque ele imagina que aquele mal-estar que sente, né,
é ele que está se infartando, é ele que está tendo um princípio de AVC, é ele que está com cólica de rins, é ele que... Você entendeu? Mas o médium disciplinado, ele sabe separar a cólica de rins física de uma cólica de rins proveniente das energias do espírito sofredor no campo vibracional dele. A dor no tórax, a dor de cabeça, o aperto no peito, a falta de oxigênio nos pulmões. O verdadeiro médium, ele sabe separar o joio do trigo. Ele sabe, ele consegue discernir, porque ele amealhou o conhecimento nas obras básicas da doutrina, nos estudos sérios, nas casas espíritas sérias. Por isso ele não se apavora, ele ora, ele roga aos mentores espirituais auxílio. Chega o momento da reunião à noite, o espírito não incorpora, mas o espírito intensifica o que nós podemos substituir incorporação por comunicação. Ele intensifica as energias do seu campo vibracional, através do campo vibracional do médium, a comunicação. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos dar sequência a esse assunto.